Salve, salve minha família, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Ponto de Virada, o podcast que fala sobre transformação com quem tá na correria, vivendo a vida real aí no corre do dia a dia. Já podia ser rapper, hein? Rimou. Aqui não tem fórmula mágica, tem verdade. No episódio de hoje a gente vai falar sobre dinheiro, mas do nosso jeito, com o pé no chão, com o coração aberto e com foco no futuro. Deixa eu já te avisar que aqui eu tô gravando no dia a dia, né? Então aqui é vida real, eu preciso fazer garantir o meu compromisso com vocês. Pode ser que vocês ouçam a minha gatinha que adora participar dos episódios, pode ser que vocês ouçam uma moto ou o vizinho fazendo uma construção, tá? De qualquer forma, eu agradeço pela sua paciência de continuar mesmo se isso acontecer. Agora vamos lá. Quantas vezes você já pensou que só dá pra guardar dinheiro quando sobrar? E quantas vezes nunca sobrou? Pois é. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre como virar a chave da vida financeira mesmo ganhando pouco. E não é papo de economista engravatado, até porque eu manjo muito pouco de economia, né? Ou nada, eu poderia dizer. O papo é sobre quebrada para quebrada, de quem tá no corre para quem tá no corre, né? Do trabalhador para o trabalhador. É sobre como, às vezes, garantir R$ 5 guardado pode virar a liberdade amanhã. Imagina o D. Eu ia chamar de João, mas resolvi chamar de D. Um trabalhador. Vamos colocar ele dentro da realidade da maioria dos brasileiros? Salário mínimo na conta, vida simples, paga o aluguel baratinho ali, comida pros filhos, aquele cafezinho na padaria de vez em quando e tá vivendo. Tá vivendo no limite, mas tá vivendo. O D não guarda nada, ele vai só viver do depois a gente vê. Até que um mês, o depois a gente vê dá muito errado. O chuveiro queima, vão R$ 100. O carro quebra, R$ 600. Eu nem sei se na realidade o D poderia ter um carro ganhando um salário mínimo. Eu acho que isso não é possível, né? A filha fica doente, R$ 150 em remédio. E aí, o dente do D ainda quebra. E ele precisa de um dentista. Do nada, R$ 300, porque ele não tinha convênio. De repente, o D se viu num buraco. O que era salário mínimo agora... O que dava, né, ficava justo, vira uma conta de R$ 1.100 que ele passou num cartão que ele quase nunca usa, mas estava ali para uma emergência. Agora é uma dívida. Cartão estourado, ou de repente empréstimo no banco, a cabeça do D agora está a 1.000. E tudo isso porque ele não tinha um fundo de emergência, porque ele não tinha o hábito de guardar um valor. Ele só pensava em guardar se sobrasse, e nunca sobrou. Aí que tá a virada. Guardar dinheiro não é sobre sobrar, viu, gente? É sobre escolher guardar. Mesmo que seja R$ 5, como a gente falou. Mesmo que pareça pouco, porque o pouco, com muita constância, vira muito. Então, guardar R$ 5 pode fazer sim a diferença para você lá no futuro. Porque se você precisar de alguma coisa hoje sem guardar nada, você não tem nada. Mas se você precisar de uma emergência aí guardando R$ 5, dependendo de quanto tempo você guardou, você pode ter 50, pode ter 100, pode ter 300, pode ter 1.000. Vai depender de quanto tempo você está guardando. Agora, olha só, guardar não é o fim, viu? O dinheiro, ele tem 3 amigos leais. Esses 3 amigos, eles vão fazer muita diferença lá no futuro. Trabalhar, que é algo que a gente já faz sem nem pensar, né? A gente já levanta todo dia no automático para fazer isso. Poupar, que é o nosso hábito de guardar dinheiro. E investir. E é muito importante a gente lembrar que poupar é diferente de investir, viu? E se você faz os 3 andarem juntos, você começa a construir liberdade financeira. Eu vou chamar por enquanto só de liberdade, porque já que a gente está falando de R$ 5, não vai ser liberdade financeira, mas vai ser pelo menos aquele ponto que vai te tirar a dor de cabeça, sabe? Não precisa ser complicado, viu? Se você quiser começar a investir, eu vou te dar alguns caminhos aqui. É claro que quando a gente está falando de investir, precisa ter mais do que R$ 5. Então você vai fazer o necessário aí nas suas contas para que isso renda um pouco mais, né? Para que você guarde um pouco mais, vai fazer um pouco mais de força, né? Tesouro direto. Rende mais do que a poupança. Tem muito vídeo aí na internet te explicando sobre isso. Eu te aconselho os vídeos do Primo Pobre. É um cara que fala sobre um dia a dia semelhante ao nosso, que veio de uma realidade muito parecida com a nossa. Tem livro, inclusive, né? CDB de bancos digitais. Eu mesmo uso o do Mercado Livre, tá? O Mercado Pago, na verdade, né? Rende bastante, viu, gente? E assim, dá pra você colocar lá. E claro que você tem que programar para tirar com uma certa antecedência, né? De um dia para o outro, por exemplo. Porque é só até as 2 horas da tarde que você consegue tirar. Mas isso te ajuda a manter uma certa disciplina. Fundos de investimentos populares,
E aí, esses dá para você entrar em muitos a partir de R$ 1. Todos os bancos têm, viu? E aí você pode programar um Pix automático para botar o dinheiro lá. Você programa, ó, vou fazer sobrar R$ 50 todo mês. Você programa um Pix automático para mandar direto pro tipo de investimento que você escolheu lá no seu banco. E aí você precisa lembrar que assim, gente, se der para diversificar é onde realmente você faz a mágica acontecer. É bom você pensar assim, não posso colocar o meu dinheiro num lugar só, porque se der ruim, eu tenho dinheiro em outros, né? Às vezes, para sair do sufoco, a gente precisa de um gás. Vender um bolo, cortar um cabelo, fazer uma arte, dar uma aula, limpar um quintal, tudo é possibilidade. E aí eu tô falando de renda extra. Mesmo que seja por um tempo, mesmo que seja só para fazer um pé de meia, quitar uma dívida, ou de repente começar esse investimento aí numa dessas linhas. Gente, só relembrando, assiste o canal do Primo Pobre, porque isso me salvou algumas pessoas que eu conheço e pode te salvar também, viu? Olha só, no caminho que a gente encontra aí para renda extra, né? Trilhar esse caminho pode fazer a gente fugir da armadilha das dívidas. E tem uma outra armadilha que é muito importante nós fugirmos também, que é o da ostentação. Evitar cair na pressão de parecer rico quando o boleto tá vencido, sabe? Viver no cartão, comprar o que não pode, gastar só para apostar. Isso afunda demais, gente. Isso traz dores assim indescritíveis, dores para a cabeça, dores para a alma, inclusive. Agora, se liga porque isso é muito importante, tá? O que eu vou falar agora. Se você tá contando moeda, e se hoje você começar a guardar R$ 2, não se envergonha não. Já é um esforço. Não desanima. A gente planta disciplina e colhe liberdade amanhã, né? Então, você faz um esforço hoje, passa um aperto hoje, uma vontade hoje, mas amanhã você só sorri. Essa fase de apertar vai passar, viu? E quando passar, você vai olhar para trás com orgulho e vai dizer: foi ali, naquele corre silencioso que eu virei o meu jogo. Esse foi o episódio de dinheiro do podcast Ponto de Virada. Se você gostou, se fez sentido para você, compartilha com quem precisa ouvir. Segue a gente lá no blog, né? davisonjr.blogspot.com. Me segue nas redes sociais também, todas elas são @davisonjr, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Twitter, no Threads, aqui no Spotify, no YouTube. Olha, a transformação ela começa quando a gente decide que tá cansado, viu? Ela começa quando a gente olha pra nossa vida e fala: não aguento mais. Se você gostou desse episódio, eu te agradeço muito por ter ficado até aqui. A gente se vê no próximo episódio. Um grande beijo.